Nicole. Ó, Nicole, eu não falei seu nome. Desculpa. Ixi, tô pamonhando hoje, credo. Vamos lá, gente. Avaliação de literatura. No sábado, dia 27. Conteúdos. Realismo e naturalismo. E parnasianismo. Ok? Do realismo e naturalismo, mais o estilo de linguagem, características das obras, para vocês encontrarem mais essas características puras. E do parnasianismo mais focado, tá? Parnasianismo mais contextualização histórica, interpretação de poemas, métrica, escansão, rimas, todo aquele esquema que eu passei separado para vocês também, tá? Ok? Dúvidas? Nós vamos fazer hoje umas questões de parnasianismo. Dona Lúcia, Oi? vai ter alguma questão da prova para dividir sílaba? Provavelmente. Pelo menos para você, ou às vezes, alternativa de marcar. Para você avaliar, né? Maria Lúcia, Oi? tipo assim, no Enem, assim, cobra esses trem de rima que eu acho muito difícil. No Enem, qual cobra? É. Dentro do realismo, nós temos o Machado de Assis, né? Que é o autor mais cobrado. O que menos aparece, mas que ultimamente andou aparecendo nos 2 últimos anos, que foi até uma surpresa, foi a questão do parnasianismo. Mas o realismo cai bastante devido à importância das suas obras, né? Sim. Você mandou pra gente uma vez, acho que foi uma videoaula do Bernolito, parnasianismo. Tem como você mandar ela de novo? Tem. Ela está no Bernoulli também, já. É naquele deles mesmo? Naquele deles mesmo, vocês têm acesso a eles também. Ah, tá. Não, Mas eu posso beleza, mandar. Lá obrigada. são 4 ou 5 aulas. E É porque a nessas. gente viu só uma, eu acho. Vocês só viram uma. Pessoal, apostila. Página 70. Por favor. A última que nós fizemos foi a questão 3. Foi. Então é página 60 aí? Não. Isso. Isso, Qual agora página? 70. Questão 4. Nada. Vamos lá. Sara Cândido, começa para nós. Leitura da 4. Tá.
No parnasianismo, a atividade poética é comparada ao trabalho de ourives, porque, para o autor, letra Só um A, a minutinho, poesia... antes de você ler. Cadê o poema? Não tem aqui não, Profissão de Fé? Aqui. Se você abrir lá na página 68, tem pelo menos um trechinho desse poema que trata desse trabalho do poeta e do ourives, tá? A comparação entre essas duas funções. Assim como o poeta, assim como o ourives, desculpa, pega o ouro, lapida o ouro, trabalha com aquele ouro até se tornar uma joia rara, algo precioso, o poeta, ele pega a palavra, ele modifica a palavra, o sentido, porque ele a utiliza no sentido conotativo, no sentido figurado, faz o uso, né, usufrui das figuras de linguagem, e aí ele coloca no poema. Então, esses dois trabalhos são comparados o tempo inteiro, porque assim como é minucioso o trabalho do ourives, é minucioso o trabalho do poeta. O que é importante sempre lembrar em qualquer interpretação de texto parnasianista? Aqui, o que vale é a forma do poema, é a estética do poema. Por isso é que se compara a um ourives. Não se eleva tanto a importância das palavras colocadas lá e o sentido que elas trazem para o texto. Isso não tem tamanha importância quanto a forma, a musicalidade, a expansão, o esquema de rimas, a utilização de rimas pobres e de rimas ricas, a utilização dos sonetos, que é predominância, os versos decassílabos. Então, isso é muito mais importante do que a própria essência do poema, do que a própria reflexão do poema. Outra coisa que é fundamental, para o romântico, o que vale é o sentimento colocado no poema. É a subjetividade, é o sentimentalismo, é a essência. Para o parnasianista, o que vale é a forma. Então, o parnasianista, ele tem um lema: a arte pela arte. Então, só vale a minha arte que eu faço. Para o romântico, o poema é fruto do seu sentimento. O poema, ele surge de forma natural porque o poeta sente, porque o poeta tem um sentimento melancólico, tem um sentimento alegre, ele tem um sentimento triste, ele tem muito sentimento. No parnasianista, ele não tem esse sentimento. O parnasianista, o poeta parnasianista, ele tem um trabalho árduo, que é o de pegar as palavras, encaixá-las dentro do texto, a fim de formar um verso, uma estrofe perfeita, para que o poema seja perfeito, sem se preocupar com a inspiração. O parnasianista, ele não vê inspiração, ele vê trabalho. Então, por isso que é comparado a um trabalho do ourives, que é um trabalho difícil, um trabalho árduo, um trabalho único. Quando ele termina aquela joia ela vai tornar-se única, porque ele fez daquele ali, é a preciosidade daquela joia. E assim é comparado o trabalho do parnasianista. A preciosidade daquele poema. Ele é um poema único, ele é fruto de muito trabalho, de jogar fora, de fazer de novo, de apagar, de utilizar a palavra, utilizá-la de novo, tá? Então, o parnasianista, ele vê a sua obra como um trabalho difícil, um trabalho árduo. Por isso é que ele precisa fazer várias vezes até se chegar no que eles chamam de perfeição poética. Então, aqui na página 80 aí, na página 68, tem um trechinho dessa comparação direta. É um poema chamado Profissão de Fé, de Olavo Bilac. Alguém pode lê-lo para mim? Só esse trechinho aí? Declamar? Eu leio. Então vai. Declamadora É oficial. profissão de fé, né? Uhum. Tá. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor, com que ele, em ouro, o alto relevo, faz de uma flor. Torce, aprimora, alteia, lima a frase e, enfim,
No verso de ouro engasta a rima, como um rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito, do ourives saia da oficina, sem um defeito. Sem um defeito. Eu quero que a minha estrofe saia sem um defeito. Então, vamos lá na questão 4. Vai, Sara, continua para nós. Peraí, vamos só entender a pergunta de novo. Então, no parnasianismo, atividade poética é comparada ao trabalho do Ourives. Por quê? Para o autor, Sara? Letra A. A poesia é preciosa como um rubi. Letra B. Na poesia não pode faltar a rima. Letra C. O poeta não se assemelha ao trabalhador artesanal. Letra D. O poeta é como lapidador. Letra E. O poeta se identifica com a natureza. Qual que vocês acham que se encaixaria melhor? Olha só, a poesia é preciosa como um rubi. Hora nenhuma tem essa comparação, é o trabalho deles. Eu acho que é a letra B, mas sei lá. Eu acho que é a letra D de dado. O poeta é como um lapidador. Na poesia não pode faltar a rima. E no ouro? Se vai comparar os dois, eu tenho que ter uma característica que os dois conseguem utilizar. Agora, olha aqui, o poeta é como um lapidador. O ourives lapida a pedra, assim como o poeta lapida as palavras. Então, é a letra D. Número 4, letra D. Cinco. Essas que não tem D são mais fáceis, né? Da gente entender, resolver. Quem vai ler a 5? Eu leio. Então vai, Sara, por favor. Assinale a alternativa correta a respeito do parnasianismo. Letra A. A inspiração é mais importante que a técnica. Então, espera aí. A inspiração é mais importante que a técnica. Isso acontece onde? Em qual período literário? Romantismo? No romantismo. Então, não é parnasianismo. A técnica é mais importante. B. Culto da forma. Rigor quanto às regras de versificação, ao ritmo, às rimas ricas ou raras. Essa acontece onde? Quem se preocupa mais com a forma, com a versificação, com Parnasianismo. as rimas do que a própria essência? Parnasianismo. O parnasianismo. Então, a letra B está correta. Quer que termine de ler as outras? Quero. Letra C. O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia. Não, o nome do movimento parnasianismo vem do Parnaso, que é um monte na Grécia. Não tem nada a ver com o autor, tanto é que o parnasianismo não surgiu no Brasil. Então, não pode estar relacionado a um autor brasileiro, né? O parnasianismo, ele vem da luxúria da Belle Époque, né? Ele vem daquela essência de busca pela perfeição, pela luxúria, pelo estético, pela forma. Então, ele não surgiu no Brasil, então ele não pode ser influência de um único autor brasileiro. Letra D. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. Sentimentalismo, onde que é mais predominante? Romantismo. No romantismo. E na letra E? No Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. O barroco foi a primeira escola literária Brasil Colônia. Então, foi lá no século XVII. E o parnasianismo no século XIX. Ele não tem como ter convivido, tá? São distantes. Questão 6. Vamos lá, outra pessoa que possa ler? Também é bem parecida essa. Acho que eu vou determinar umas que eu já tinha marcado aqui. 6. Amanda, você lê para nós? Leio. Não caracteriza a estética parnasiana. A. Oposição aos românticos e distanciamento das preocupações sociais dos realistas. B. A objetividade advinda do espírito cientificista.
e o culto da forma. C. A obsessão pelo adorno e contenção lírica. D. A perfeição formal na rima, no ritmo, no metro e volta aos motivos clássicos. E. A exaltação do eu e fuga da realidade presente. Qual dessas alternativas não está de acordo com o parnasianismo? Na verdade, ela está de acordo com o romantismo. Observem que todas as vezes que nós vamos comparar, sempre a comparação é romantismo e parnasianismo, porque são dois períodos literários próximos e distintos. Qual que aí tem uma característica romântica e não parnasiana? É a letra E, a exaltação do eu? Exaltação do eu. A fuga da realidade é pertencente à segunda geração romântica, né? O Lord Byron, a questão do tempestuoso, do Sturm und Drang lá, tempestuoso e ímpeto, né? O eu, a fuga da realidade, o sonho, a fantasia, isso tudo acontece no romantismo e não no parnasianismo. 7. Ana Clara, você pode ler? Posso. Então vai. Os pressupostos abaixo caracterizam o parnasianismo, exceto a referência à mitologia grego-latina, b. Busca do máximo de subjetividade na elaboração do poema, separando o sujeito criador do objeto criado, c. Preferência pelas formas poéticas fixas e regulares como o soneto, d. O esteticismo, a depuração formal, o ideal da arte pela arte, e o purismo e o preciosismo vocabulário e linguístico, com predomínio de termos eruditos. Qual que não pertence ao parnasianismo? De novo, ela vai pertencer Letra ao romantismo. B? Qual? B, de bola? B, de bola, isso mesmo. Gente, lembra? Vamos traçar um paralelo aqui. Romantismo versus parnasianismo. São bem opostos. Então, enquanto o romantismo é extrema subjetividade, o parnasianismo busca objetividade. Enquanto o romantismo busca a inspiração, o parnasianismo refere-se sobre o trabalho do poeta, porque não é inspiração. Enquanto o romantismo apresenta o sentimentalismo, o parnasianismo aproxima-se do real. Vou colocar aqui a forma, se preocupa com a forma. Aqui, enquanto o romantismo foge da realidade, o parnasianismo apresenta o real. Enquanto o romântico, ele busca o sentimento, ele busca o sonho, a fantasia, o parnasianista, ele busca a mitologia, os deuses. Enquanto o romântico busca, vou colocar aqui a subjetividade, eu já coloquei, busca a fantasia mesmo,
Vou até colocar sonho de novo, ou subjetividade de novo. Sentimentalismo. O parnasianismo busca a estética. Então, aqui é o sentimento e a estética. Não se preocupa que é o culto à forma. Enquanto o romantismo utiliza formas livres de produção, o parnasianista predomina por sonetos e rimas e as canções. Tá? Então, são bem opostos. Por isso é que essa dualidade vem sempre apresentada com esses dois períodos literários. É como se cansasse. Enquanto aqui exalta o amor, aqui exalta objetos. Tá? Então, lembra sempre dessa diversidade, é sempre oposto, muito oposto. O romantismo, ele vai se prender mais ao sentimento, e o parnasianismo não, é a arte pela arte. Seria o lema do parnasianismo. Tem alguém copiando? Eu posso sair? Tirei foto. E Giovana? Não, porque eu tenho essas anotações no caderno já. Tem, é só para comparar mesmo. Só para a gente sempre lembrar dessas questões. Ele sempre vai na mesma situação. Vamos lá, 7, letra? Exceto. B. B. 8. 8 nós temos já alguns poemas. Vamos lá, Débora, lê a 8, por favor. A pergunta de cima também? Pergunta também. Os parnasianos brasileiros se distinguem dos românticos pela atenuação da subjetividade e do sentimentalismo, pela ausência quase completa de interesse político no contexto da obra e pelo cuidado da escrita, aspirando uma expressão de tipo plástico. A referida atenuação da subjetividade e do sentimentalismo está bem exemplificada na seguinte estrofe do poeta parnasiano Alberto de Oliveira. Então vamos lá, nós vamos encontrar o trecho que tem essa subjetividade, esse sentimentalismo de forma atenuada, de forma discreta. Vamos lá, letra A. Quando em meu peito rebentar-se a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente. B. Vamos ler todas para a gente discutir sobre elas. Erguido em negro mármore luzídio, portas fechadas num mistério enorme, numa terra de reis mudo e sombrio, sono de lendas, um palácio dorme. C. C. Eu via em minha alma antes de vê-la, sonhara linda como agora vi, nos puros olhos e na face bela dos meus sonhos a virgem conheceu. D. Longe da pátria, sob um céu diverso,
onde o sol, como aqui, tanto não arde. Chorei saudades do meu lar querido, ave sem ninho, sem que suspira a tarde. Morro qual nas mãos da cozinheira, o marreco piando na agonia, como o cisne de outrora que gemendo entre os hinos de amor se Enternecia. Pessoal, e aí? Qual delas vocês acham que tem nada de sentimentalismo ou quase nada de sentimento? Nenhum tipo de sentimento, bom ou ruim. Dessas estrofes, quando é o contrário, né? Não tem que achar característica, tem que achar a estrofe, é um pouco mais complicado. Qual que não tem essa subjetividade do sentimentalismo? B. Oi? Letra B. B, isso mesmo. Erguido em negro mármore luzidio, portas fechadas num mistério enorme. Numa terra de reis mudo e sombrio, sono de lendas um palácio dorme. Observem que não tem nada a ver com sentimento, né? Nenhum tipo de sentimento. Nós vamos fazer a questão 11 agora. Vamos lá, 11. Quem pode ler para nós? Matheus, você lê a 11? Matheus não se encontra? Giovana, você lê a 11? Giovana, tá aí também não? Oi? Oi, você lê a questão Meu pai veio 11? com um negócio, desculpa. Imagina. Leio. Leia os versos de Olavo Bilac. Não se mostre na fábrica o súplico do mestre, e natural o efeito agrade, sem lembrar dos andaimes de edifício, porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça na simplicidade. Os versos denunciam, letra A, vocabulário simples e pouca preocupação com as qualidades e técnicas do poema, já que sugestões sonoras não estão nelas presentes. B. Peraí, vamos já falando sobre elas. Olavo Bilac é um poeta de qual período literário? Parnasianismo. Parnasianismo. Do parnasianismo. Então, se é do parnasianismo, provavelmente nós não vamos encontrar vocabulário simples. Então, eu já posso até eliminar essa questão aí, essa alternativa. Vocabulário simples e pouca preocupação com as qualidades técnicas do poema. Se a preocupação do parnasianista é mostrar essa preocupação, então, né, eu já descarto de certa forma essa aí. B. B. Emoção expressa racionalmente, embora seja bastante evidente o caráter subjetivo na construção das imagens. Vamos lá nesse trechinho desse poema. Se eu tenho caráter subjetivo, não se mostre na fábrica o suplício do mestre. E natural, o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício, é a força e a graça da simplicidade. Eu tenho subjetividade nesses trechos? Sentimento do poeta sobre o edifício nesse trecho? Eu não tenho subjetividade, né? Então, aqui não apresenta esse caráter subjetivo. Ele apresenta um caráter racional, não subjetivo. Letra C, Giovana. Letra C. A busca da perfeição na expressão, visando o universalismo, como exemplificam os termos beleza e verdade, grafados com maiúsculas. O que vocês acham? Acho que sim. Não? Vamos ler a letra D e E, por favor.
Ah, tá, foi bom. O afastamento da realidade social decorrente de uma visão idealizada do mundo, descrito por metáforas pouco objetivas. É a forma de expressão pouco idealizada resultante de uma concepção de mundo, marcada pela complexidade que, nos versos, se manifesta em vocabulário seleto. E aí? Vamos entender a letra D, né? O afastamento da realidade social. Quando ele diz assim, não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Eu estou me afastando da realidade ou estou me aproximando da realidade? Estou me aproximando. Então, não pode ser a letra D, porque a letra D fala-se de afastamento. Na verdade, é uma certa aproximação, né? Está, de certa forma, mostrando a realidade. Letra E. A forma de expressão pouco idealizada, resultante de uma concepção de mundo marcada pela complexidade. A concepção do mundo é complexa, que nos versos se manifesta em vocabulário seleto. Vamos tentar entender se a concepção de mundo nesses versos possui uma certa complexidade. O vocabulário aí é seleto? É um vocabulário erudito, difícil, complexo? De certa forma, ele é até simples, né? Então, aqui, primeiro, eu não tenho uma visão de mundo marcada pela complexidade, até que, de certa forma, nós conseguimos entender essa certa visão de mundo, né? Não se mostra na fábrica o suplício do mestre. Então, em uma fábrica, não se destaca o mestre, se destaca o trabalho pronto. Então, a gente consegue entender. E aí, depois, então, me sobrou a letra D. Alô? Então, número 11, letra D, não, me sobrou a letra C, né? Letra C. É, C. Nós vamos pular para a questão 13. Essa também é interessante, Raimundo Corrêa. Pedro, lê a 13 para nós, por favor. Se eu pudesse, o espírito que chora, ver através da máscara da face, quanta gente, talvez que inveja agora, nos causa então piedade, piedade nos causasse. Causasse. Nos causa, então, piedade nos causasse. Assinale a alternativa que exprime a oposição fundamental desses versos. Antes da gente ler, vamos tentar entender. Se eu pudesse, o espírito que chora, não sou eu que choro, quem chora é meu espírito. Ver através da máscara da face. Olha só, o que é a máscara da face aí? Quando eu falo a máscara da face, é o rosto que aparenta não estar chorando, assim como o espírito. Então, se o espírito chora, a face, ela não retrata esse choro, essa tristeza. Se eu pudesse ver através da máscara da face. Conseguiram entender o que seria a máscara da face aí? Seria eu disfarçar que eu não estou chorando. Quanta gente, talvez por inveja agora, nos causa, então piedade nos causasse. Quando as pessoas me veem triste, ia ter piedade de mim. Só que, através da máscara da face que eu coloquei, eles não vão ver não vão ter essa piedade. Olha só, nos causa. Então, piedade nos causasse. Iria causar